pessoal, então para iniciar esse trabalho, eu vou estar utilizando uma agulha 2 milímetros. O fio que a gente vai estar trabalhando com ele hoje vai ser esse fio Prisma. Na cor 9589. Então, a gente vai iniciar essa peça com o nó corrediço. Dessa forma. E eu vou estar fazendo duas correntinhas dessa forma. Eu venho agora aqui na primeira, solto um ponto, dou a laçada na agulha e solto as duas laçadas. Então, eu venho no ponto aqui, na alcinha do ponto, salto um ponto, fico com duas laçadas na agulha, solto as duas, e assim eu vou fazendo. Venho no de baixo, fico com duas laçadas na agulha, solto uma e solto duas. Venho no ponto de baixo, solto um ponto, laçada na agulha e solta as duas laçadas que ficou. Esse ponto é o ponto baixo sem correntinhas. É o mais indicado para fazer peças de vestuário, visto que a peça não vai ficar rígida, como geralmente fica nas correntinhas. Então, ele fica um ponto mais elástico, né? Então, aqui eu venho no de baixo, fico com duas laçadas na agulha, solto uma e depois eu solto as duas laçadas. Enfio a agulha no ponto de baixo, fico com duas laçadas na agulha, solto uma e depois eu venho e solto as duas laçadas. Então, eu tenho uma laçada na agulha, introduzo o ponto no ponto de baixo, em uma das alcinhas, venho, tenho duas laçadas. Vou soltar uma e solto as duas laçadas. Então, eu venho, introduzo a agulha no ponto de baixo, salto, solto um ponto da agulha. Agora eu venho e solto os dois pontos. Então, eu tenho uma laçada na agulha, eu venho no ponto de baixo, na perninha, na alcinha, fico com dois pontos, duas laçadas na agulha, dou uma laçada na agulha aqui, vou soltar um ponto,
Fico com 2 laçadas e solto os 2. Então, dessa forma, eu vou estar fazendo por toda circunferência da minha medida, que é para um tamanho de blusa grande, né? G. Vocês vão tirar a circunferência da medida de vocês e vão medir na fita métrica. Então, dessa forma, sempre pegando no ponto de baixo, salta um ponto. Então, eu vou estar fazendo por toda a extensão da peça. E quando eu chegar na medida, eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu já tô com a primeira carreira da blusa já iniciada. E, como vocês podem ver, ela fica bem elástica, né? Esse ponto. Então, para confeccionar as blusas, é o melhor ponto que tem para iniciar. Pro próximo passo, então a gente alinha bem aqui, né? Então, aqui a gente vem, introduz a agulha aqui na laçada e vem aqui. Introduz a agulha no último ponto aqui e a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, eu troquei a agulha, peguei uma agulha aqui de 3 milímetros. E a segunda carreira aqui, a gente vai fazer ela em pontos baixos. Então, aqui, a gente vai fazer essa segunda carreira em pontos baixos. Então, aqui, pessoal, no encerramento aqui da segunda carreira, para encerrar essa segunda carreira, você introduz a agulha, encerra com um ponto baixo, passa esse pontinho aqui próximo, mais um ponto baixo, e aqui a gente vai iniciar a nossa carreira de execução dos nossos pontos. Então, aqui eu vou iniciar com um falso ponto alto, levanto aqui meu ponto, seguro o ponto, vou lá atrás, dou uma laçada, trago esse fio pra frente, enfio ele aqui no mesmo lugar, salto 2 laçadas da agulha, fico com 2 e eu solto as 2. Dessa forma, a gente vai iniciar aqui a nossa sequência de pontos. Então, pessoal, nessa carreira vai ter uma sequência de 11 pontos altos, separada por um bloquinho com a correntinha, com uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou fazer 11 pontos altos na nossa terceira carreira.
11 pontos altos, uma correntinha, salta um ponto de base, e inicia a sequência de mais 11 pontos altos. E mais sequência de 11 pontos altos, um bloquinho separado por uma correntinha e saltar um ponto de base, mais 11 correntinhas, salta mais um ponto de base com uma correntinha e vamos fazer mais outra sequência de 11 pontos altos. Então, essa carreira é repetição. Então, vocês vão repetir 11 pontos altos, um bloquinho, uma correntinha, salta um ponto, 11 pontos altos, uma correntinha, salta um ponto de base, e vai repetir toda a carreira dessa forma. Eu vou concluir a minha aqui e retorno para nossa encerramento da terceira carreira. Então, aqui, pessoal, terminando a terceira carreira, termino com uma correntinha, introduzo a agulha aqui no meu primeiro ponto, laço aqui a agulha e puxo esse fio, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui em cima, a gente já vai iniciar a nossa quarta carreira, fazendo aqui o nosso falso ponto alto, né? Trazendo a nossa agulha pra frente, indo lá atrás, busca o fio com a laçada, introduz ele no mesmo lugar onde o ponto está. Então, a gente introduz ele no mesmo lugar, sobe aqui esse ponto, vai ter duas laçadas aqui, que a gente vai soltar, a gente vai ficar com duas laçadas e soltamos ele. Então, aqui, a gente vai fazer... Aqui, pessoal, eu fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas, salto um ponto de base, venho aqui no próximo, introduzo a agulha, introduzo no próximo fio, busco a laçada, vou no próximo ponto, busco a laçada de novo. Então, aqui a gente tem 3 laçadas na agulha, eu vou fechar esse ponto dessa forma. Aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, vou soltar um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, essa sequência aqui vai ter 7 pontos altos, né? Que seria esses 3 de início. Dentro dessa correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto alto. A gente vai pra 4. Aqui, a gente faz o 5º, o 6º e o 7º ponto alto. Aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas, salta um ponto de base,
Pega aqui o próximo, segura a laçada, introduz no próximo ponto, puxa o fio, segura a laçada, vem pro próximo ponto, terceiro ponto aqui, né? Segura essa laçada, vai lá, busca a laçada na agulha, puxa tudo, fica com 2 laçadinhas na agulha e fecha esse ponto. Aqui a gente vai fazer mais 2 correntinhas, saltar um ponto de base, pegar o próximo e fazer o ponto alto. Essa sequência vai ter 7 pontos altos. Então, são 3 pontos altos de base, um ponto alto na correntinha, totalizando aqui o meu 4º ponto alto. Tô indo pro 5º, o 6º e o 7º ponto. Então, aqui a gente vai fazer mais uma sequência, 2 correntinhas, salta um ponto de base, introduz a agulha no próximo ponto, segura a laçada, introduz aqui no 2º ponto, segura a laçada, venho no 3º ponto e seguro a laçada. Busco a laçada lá atrás, solto todas, fico com 2 laçadinhas aqui na agulha e fecho as 2, dessa forma. Então, mais 2 correntinhas, salto um ponto de base e venho fazendo a sequência de 7 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, vou fazer o meu 3º, o meu 4º, o meu 5º, o meu 6º e o meu 7º ponto alto. Dessa forma, a gente vai fazer essa sequência da carreira de número 4, dessa forma. Então, eu vou terminar a minha e volto pra gente concluir ela. Então, pessoal, terminando aqui a 3ª carreira, eu venho, pego aqui o último ponto aqui, na verdade, o primeiro, né? Introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo, assim, dessa forma. Vamos iniciar essa carreira com o falso ponto alto. Falso ponto alto e um ponto alto, iniciando ela com 2 pontos altos. Aqui eu vou saltar e vou saltar 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos do outro lado, dessa forma. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, saltar um ponto de base, e vou fazer essa carreira com
5 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vou saltar um de base, vou fazer 3 pontos baixos. E mais 3 pontos baixos, totalizando 6 pontos. Dessa forma. Então, eu vou dar a sequência com mais 3 correntinhas, salta um ponto de base, venho no próximo, levanto 5 pontos altos. Dessa forma. Então, a repetição. A gente vai seguir essa carreira com essa repetição. Eu vou estar concluindo essa carreira e volto pra gente encerrar essa quarta carreira. Aqui, pessoal, a gente vai encerrar essa carreira, a quinta carreira, introduzindo a agulha aqui e fazendo um ponto baixíssimo, dessa forma. E vamos levantar uma sequência de 5 pontos aqui. Aqui a gente vai iniciar com 2 pontos altos, mas aí as próximas carreiras já vai ser 5. E aí quando a gente terminar aqui, a gente completa os 3 pontos que vai faltar para esse bloquinho aqui de 5. Então, a gente inicia fazendo o falso ponto alto, trago ele pra frente, puxo a laçada, solto 2 e solto mais 2. Então, aqui, 2 pontos altos. Aqui, a gente irá fazer 3, 4. Vamos fazer 4 correntinhas. E vamos fazer 1 ponto baixo, dois pontos baixos, 3 e 4. Aqui a gente vai fazer 4 correntinhas e vamos levantar 5 pontos altos nessa sequência. 5 pontos altos.
que é os pontos altos em cima dos pontos altos. Seria a mesma quantidade de pontos aqui, 5 e 5. Aqui a gente vem com 4 correntinhas. Vamos fazer aqui 4 correntinhas, 4 pontos baixos, quatro correntinhas, 5 pontos altos, dois, 3, 4, 5 pontos altos, 4 correntinhas, quatro pontos baixos, quatro pontos baixos, 4 correntinhas, 5 pontos altos, sobre pontos altos, dessa forma. Então, aqui eu vou fazer mais uma sequência com vocês. 2, 3, 4. Venho fazendo a sequência de 4 pontos baixos, 4 correntinhas e 5 pontos altos. Então, essa sequência vai ser só repetição de pontos. Então, eu vou seguir aqui nessa carreira, na minha sexta carreira, e volto pra gente concluir ela. Aqui, pessoal, eu venho fazer o último ponto alto dessa carreira, que é a sexta carreira. Então, aqui eu introduzo o fio no primeiro ponto aqui da carreira, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir a carreira com o falso ponto alto.
Assim. Mas deu poucos clientes, moça. Metade você não tá estudando, não. Eu vou responder essas provinhas lá. Então, pessoal, a sétima carreira, a sequência aqui vai ser de 9 pontos altos, 2 correntinhas, e dentro aqui dos pontos altos, a gente vai dar uma laçada aqui na agulha, introduzir a agulha no primeiro, segura os pontos e por 2 pontos seguidas. Daí a gente dá a laçada na agulha e puxa esse fio, fazendo esse ponto. Então aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos, cinco pontos altos em cima da base, mais 2 correntinhas que é para terminar, totalizando aí 9 pontos. Então essa carreira, que é a minha sétima carreira, a gente vai tecer, concluir ela nessa forma, 2 pontos altos, para totalizar aqui a sequência de 9 pontos. Então aqui tem 5 na base, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente vai seguir a sequência de 2 correntinhas. Aqui a gente vai levantar o ponto, segurar aqui essas laçadas e tirar da agulha dessa forma. 2 pontos altos na nossa sequência aqui, para totalizar 9 pontos altos, né? Então aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repetimos a sequência das 2 correntinhas, um ponto aqui no meio, separado por 2 correntinhas. Viemos fazendo 9 pontos altos, e dessa sequência a gente vai concluir essa sequência de pontos da nossa sétima carreira. Então eu vou concluir a minha e retorno com vocês. Então aqui a gente vai concluir a sétima carreira com um ponto alto,
introduzir a agulha aqui no primeiro ponto aqui da carreira, terminar com um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer o nosso falso ponto alto. Introduz aqui. Vamos iniciar fazendo aqui quatro pontos altos, dois pontos altos aqui na correntinha, um aqui no meio da carreira, no meio do ponto, dois, e 13 pontos, uma correntinha, salto um ponto de base, ficando a sequência 13 pontos altos, uma correntinha, salto um ponto de base, 13 pontos altos, uma correntinha, salto um ponto de base e vamos para próxima sequência de 13 pontos altos. Então a gente vai seguir nessa carreira, que é a oitava. Totalizando 13 pontos altos, uma correntinha, salto um ponto de base, inicia a próxima correntinha dos 13 pontos altos. Então essa carreira eu vou concluir ela e retorno pra gente encerrar a oitava carreira, inserindo a agulha aqui no primeiro ponto aqui da carreira e concluindo com um ponto baixíssimo. O nosso motivo pronto, né? Então aqui a gente concluiu a formação do ponto, né? Que só de pontos altos daqui, desse quadradinho a esse aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 carreiras. Então aqui a gente vai iniciar aqui em cima essa sequência de pontos. Então, como é repetição, eu vou dar sequência aqui na execução da minha blusa, simplesmente repetindo essa carreira de pontos, para formar outros quadradinhos aqui, né? Então é isso, pessoal, eu vou dar execução nela quando tiver na medida, na minha altura, que eu vejo que vai dar aqui pra mim, eu retorno com vocês. Então aqui, pessoal, o meu trabalho tá chegando aqui na medida mais ou menos que eu vou precisar.
esse pedaço aqui, com 33 carreiras de comprimento, 30 centímetros de comprimento. Pra ficar mais fácil aí pra vocês acompanhar, aqui dá 6 bloquinhos, né, dessa florzinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 florzinhas levantadas. Então, aqui a partir dessa medida, é na carreira de número 34. Inicio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vou virar a peça. Vou fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Viro a peça e continuo fazendo os pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou dar continuidade na carreira. Dando sequência nos pontos normalmente. A única coisa que vai ter de diferente é essa sequência de 6 pontos baixos, que é que vai dar o detalhe na peça. Então, aqui eu vou concluir fazendo a execução de pontos da mesma forma da peça. E quando eu chegar aqui, eu volto pra gente concluir a carreira. Do busto, eu venho para dar andamento com vocês. No final aqui da carreira 35, para concluir ela, eu vou fazer uma correntinha, introduzir o ponto aqui nos pontos baixos e vou iniciar com os pontos baixos. Executando 6, viro a peça. Seis pontos. Retorno a peça de novo. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Uma correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando aqui 4 pontos baixos. Uma correntinha. E venho aqui fazendo os meus 5 pontos altos.
E venho concluindo aqui os meus 5 pontos altos. E a sequência vai seguir dessa forma: 4 pontos baixos, e a carreira vai seguir dessa forma. Então, a única coisa que muda é esse detalhe aqui de sequência de pontos baixos. São 6 pontos baixos no decorrer das carreiras. Então, eu vou concluir aqui a peça e retorno quando ela estiver na medida do busto. Então, aqui, pessoal, a minha peça aqui, ela já chegou no meu comprimento desejado e ela ficou com 40 centímetros, totalizando aqui 40 centímetros. Então, somado a essas 43 carreiras, 8 bloquinhos aqui com essas florzinhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu finalizo a minha 8ª florzinha aqui. E aqui é a carreira que a gente vai levantar os pontos para fazer a cava da manga, né? O detalhe da blusa em pontos baixos que a gente tá fazendo. Tá ficando assim. E agora, o próximo passo vai ser subir as correntinhas pra gente começar a trabalhar a cavinha da manga. A gente vai subir os pontos aqui. Então, como que a gente faz? A gente coloca a peça aqui em cima da nossa mesa. A gente pega o fio e daí a gente introduz a agulha. Introduz a agulha, pega o fio. E aqui a gente vai subir 1, 2, 3. Lembrando que o fio ficou duplo. Por opção minha mesmo. Facilitar a levantar os pontos aqui. Mas quem não quiser pode só dobrar ele mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu levantei 12 pontinhos, cortar o fio. Puxo, vai ficar dessa forma. Aqui é o início da nossa manga. Então, do outro lado, levantando aqui os pontos da minha manga. Então, eu peguei o fio, tá dobrado ao meio. Venho aqui na peça. Introduzo a agulha. Pego a laçada do fio e vou levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corto o fio e puxo
dessa forma. Então, aqui eu já tô com minhas correntinhas. Esse aqui depois a gente arremata. E aqui do outro lado também. Então, agora a gente vai subir os pontos da frente. Então, aqui, pessoal, eu vou estar subindo os pontos da parte de trás. Então, aqui eu dou um nó na ponta da linha. Venho com a agulha aqui no último ponto. Vou introduzir a agulha. Vou pegar essa laçada e vou trazer ela pra cima. Então, aqui, essa primeira carreira, eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer pontos altos. Vou estar fazendo aqui e já retorno. Assim, pessoal, levantei os pontos aqui da manga. Só carreira de repetição. E aqui, a gente já vai, de fato, entrar nos pontos aqui da blusa. Então, eu venho com um ponto alto, dessa forma, e vou dar a sequência de pontos aqui da mesma forma que eu tô seguindo. Vou dar sequência. E quando chegar aqui, do outro lado aqui, na outra ponta, eu retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, terminando a carreira aqui, carreira inicial aqui a altura do busto, eu faço o ponto alto, venho para as correntinhas, levantando ponto alto sobre cada correntinha de base, eu vou levantando os pontos da minha manga. E vai ficando assim. Então, depois que eu termino, eu viro a minha peça.
e continuo tecendo. Duas correntinhas. E vou levantando os pontos dessa forma. Então, eu vou dar um andamento aqui. E quando chegar aqui, na outra ponta, eu retorno. Voltei aqui, pessoal. Concluindo aqui. E aqui eu concluo com um ponto alto. Vou levantar duas correntinhas, vou virar a minha peça. Dessa forma. E eu vou iniciar a terceira carreira da minha manga, juntamente com a parte de trás, né, da minha peça. Então, aqui eu vou continuar fazendo as carreiras até chegar na minha medida. Então, aqui, pessoal, eu cheguei na minha medida que eu precisava. Aqui, totalizando, deu 15 carreiras. Foi o tamanho que eu necessitava. Aqui, eu já concluí aqui as minhas carreiras. Que... além dessas 15 levantadas aqui, essa aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais 7 carreiras aqui, pra dar a altura do ombro. Aqui, vai ser da mesma forma. Vamos levantar mais 7 carreiras. Eu vou iniciar com duas correntinhas. E vou seguir a sequência dos pontos que a gente tá utilizando aqui para execução aqui da nossa peça. Então, aqui tem uma flor, eu vou repetir na mesma sequência de pontos aqui, eu vou repetir ela aqui. Então, vou repetir essa sequência, né, de pontos, dois pontos aberto aqui, né, separado com um ponto alto. E assim eu vou fazer, vou dar sequência nessas 7 carreiras e eu retorno pra concluir. Então, aqui, pessoal, tá concluído as 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encerramos a parte das costas.
Então, agora a gente vai virar a peça e vai trabalhar a parte da frente. Vamos levantar os pontos desse lado de cá. A gente vai subir a nossa carreira aqui. Aqui. Vamos subir os nossos pontos aqui da parte da frente. Dar seguimento aqui. Chegando aqui. A gente vem com os pontos, faz a correntinha, vira e vem retornando. Então, eu vou iniciar a carreira com vocês. Aqui, pessoal, para iniciar, eu venho aqui com o nó. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto. Vou trazer esse fio pra frente. E vou fazer 2 correntinhas. E vou levantar os pontos altos. Dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu já inicio peça. Então, eu já vou iniciar, vou fazer uma correntinha. Faço um ponto, uma correntinha e vou seguir fazendo o nosso ponto. Então, quando terminar a carreira, e eu estiver aqui, essa ponta, eu venho então aqui, pessoal, eu concluí a primeira carreira aqui, em sequência de pontos, do lado da frente, né? Então, eu vim com a carreira, levantando, e subir os pontos nesses pontos que foi da correntinha que a gente já tinha. Então, esse aqui vai ser o meio aqui da nossa manga, né? Ficando assim, né? Esse aqui é a parte de trás e essa amarelinho aqui é a parte da frente. Como a linha foi mudando a tonalidade, então dá pra ver. Então, eu vou continuar na minha sequência de pontos. Viro a peça. Subo 2 correntinhas.
e vou concluir essa parte. Tô levantando os pontos altos, faço uma correntinha, coloco 2 pontos baixos, depois coloco mais 2 pontos baixos, uma correntinha, solto 2 pontos e venho fazendo a sequência com 5 correntinhas. Da mesma forma, simplesmente a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu vou concluir. Então, aqui, pessoal, eu já cheguei aqui na minha medida. Da minha peça. Então, aqui foi as correntinhas que a gente puxou pra fazer a manguinha da blusa, né? Então, os pontos foi trabalhado na parte de trás e na parte da frente. Aqui na parte da frente ficou exatamente com uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. 10 carreiras da cava, da manga, subindo pra cima. Exatamente 2 florzinhas, 2 motivos da florzinha. Então, aqui eu levantei uma carreira de pontos, a sequência dos pontos. E aqui a gente vai fazer algumas diminuições em algumas carreiras para chegar nessa medida. Então, aqui, o que eu fiz? No corpo, né? Eu vesti para ter mais ou menos a medida aqui do busto. Então, eu marquei aqui com os grampinhos. Então, eu venho com a minha carreira até chegar onde eu marquei. E aqui eu vou fazer algumas diminuições. Então, eu vou trabalhar algumas carreiras assim, desse lado. Então, aqui... Aqui, pessoal, vai acontecer as carreiras de diminuição. Então, eu vou estar fazendo 2 correntinhas aqui, vou soltar um ponto, vou introduzir a agulha no próximo, introduzo aqui no primeiro, no segundo ponto, dou uma laçada, solto 2 e depois solto mais 2. Fiz a primeira diminuição da carreira, iniciando a diminuição aqui para fazer o decote. Então, eu vou estar fazendo a diminuição de pontos. Diminuir um ponto na carreira. Eu vou estar concluindo a peça. E retorno com vocês. Vou terminar essa carreira até o final. Vou subir ela e vou retornar a esse mesmo local no ponto de cima.
Então aqui, pessoal, já dei a volta, já voltei aqui, fazendo os pontos. E pra fazer a diminuição aqui, desse lado, o que eu vou estar fazendo? Eu dou a laçada aqui na agulha, enfio no primeiro ponto, seguro a laçada, vou aqui no segundo, seguro a laçada, solto tudo, fico com 2 laçadas e solto de novo. Então aqui eu fiz a diminuição aqui dessa forma. Eu vou virar a peça. Vou fazer 2 correntinhas. E vou introduzir no primeiro ponto, no segundo ponto, puxo tudo, fico com 2 laçadas e solto de novo. Aqui eu sigo fazendo a sequência, que seria 2 pontos altos da sequência da carreira, uma correntinha, o nosso ponto aqui para encerrar a nossa flor, venho com uma correntinha, 2 pontos altos e dou sequência nos pontos altos. Vou concluir e retorno aqui na próxima sequência aqui de diminuição de pontos. Então aqui, pessoal, eu fiz a nossa carreira de pontos altos separada por bloquinhos. E aqui, pra concluir essa carreira, eu introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, no segundo, seguro as 2 laçadas, solto tudo e depois solto as 2. Venho aqui no caso a gente diminuiu um ponto, e venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. Aqui a gente faz 2 correntinhas, vira a peça, faço um ponto alto e faço a diminuição do ponto. Introduzo a agulha, seguro uma laçada, né? E seguro a segunda laçada, solto 2 e depois solto mais 2. Então aqui eu soltei, eu diminuí mais um ponto. E a nossa peça vai ficando assim. Então, eu vou dar seguimento na nossa peça aqui. Até ela chegar na medida da outra. E como aí está, ela já chegou, ó, na medida da outra, que tá bem certinho. E aqui também. Então, depois dessa sequência de diminuições, que foram 1, 2, 3, 4, 5, e na minha 6ª carreira foram de diminuições. Então, diminuímos para fazer o decote aqui da peça. E aí, eu vou concluir essa carreira e vou subir, fazer as 3 correntinhas e vou chegar aqui. Quando chegar aqui em cima, eu não vou diminuir mais pontos. Eu vou simplesmente seguir essa sequência em linha reta. Ponto sobre ponto, dando sequência aqui.
Então, eu vou seguir a minha peça daqui pra frente sem diminuição, só seguir os pontos pra gente trazer ela aqui, pra gente poder fechar. Então, aqui, pessoal, eu concluí, totalizando aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras. 22 carreiras. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a união da manga do ombro dessa forma. Então, eu vou virar a peça. Vou virar a peça. E daí, então, a gente vem aqui fazendo a carreira de pontos baixos do lado do avesso. Dessa forma. Introduzo a agulha no primeiro ponto. Busco a minha laçada aqui. E venho fazendo os meus pontos baixos. Então, eu entro aqui no segundo ponto, pego de trás, e venho fazendo os pontos baixos. E vou dar andamento nos meus pontos baixos e retorno. E assim ficou a peça, esse lado aqui da peça finalizado. Então, aqui eu vou soltar aqui para depois dar o arremate. Então, a minha peça ficou assim, desse lado. E eu vou fazer a mesma sequência do outro lado.
Então aqui, pessoal, eu introduzi aqui a agulha no meu ponto e vou puxar essa laçada aqui. Lembrando que aqui o meu espaço, a minha quantidade de pontos daqui pra cá são 10 pontos. Bem aqui da última corrente, do último ponto baixo. Iniciando aqui, os pontos altos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º ponto, eu venho iniciando 7 pontos altos na base. Uma correntinha e um ponto alto aqui, e a gente vai seguir fazendo a sequência dos nossos pontos normalmente. Eu vou concluir a carreira, fazer as correntinhas, subindo e retorno aqui, do lado de cá. Então, aqui eu vou estar fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, saltando um ponto de cada carreira, totalizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, aqui, pessoal, a nossa peça tá quase pronta. O que que eu fiz aqui? Eu fiz carreiras de ponto baixo, fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixos. Como é bem simples essa parte, eu já trouxe ela pronta, 5 carreiras. E agora, o que que eu tô fazendo? Agora, eu tô fazendo, são correntinhas, são 3 correntinhas. Salta um ponto e vem no próximo. Vem pro ponto, a agulha por baixo e faz... e prende com um ponto baixíssimo. Dessa forma.
Então, eu introduzo a minha agulha por baixo, faço 3 correntinhas, e aonde o ponto tá preso aqui, o primeiro ponto de saída aqui, os pontos baixos é onde eu prendo. Prendo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou continuar fazendo o detalhe da peça e retorno com vocês. Então, pessoal, a nossa peça é concluída. Ficou assim, os detalhes. Aqui foi feita a aplicaçãozinha, eu coloquei essas pedras. Então, pessoal, a nossa peça produzida ficou assim, ela ficou num caimento ótimo. Gostei muito de ter feito ela e eu espero que de verdade vocês gostem, né? Dessa opção aí que eu trouxe, né? E espero o feedback de vocês aí, tá? Quem puder curtir, compartilhar o nosso conteúdo, vai estar me motivando a estar trazendo mais e mais conteúdos, tá? E é isso.